Fala galera, beleza? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Saulo, eu sou professor de filosofia e professor de história. Eu trabalho na unidade da Penha Circular e espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que estejam saindo de casa só quando for extremamente urgente, tá? Aguentem firmes que essa fase vai passar, ela não vai durar uma vida inteira, tá? E estamos juntos, né? Eu também estou tentando me cuidar na medida do possível. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos filosofar, vamos trocar uma ideia sobre filosofia, vamos falar sobre o módulo 20. Esse módulo 20 para a primeira série fala sobre um dos caras mais polêmicos da área de ciências humanas, né? É um filósofo extremamente importante e muito polêmico. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre ele. Nós vamos falar sobre o Nietzsche, beleza? Então aqui nós vamos ter uma introdução ao filósofo Nietzsche, né? Nós vamos aprender um pouco sobre o Nietzsche. Ele é um filósofo que não é fácil de ler, não é, digamos assim, tão simples a leitura em relação aos escritos do Nietzsche, né? Mas nós vamos fazer uma introdução, vamos trocar uma ideia para que vocês saibam quem ele foi, para que vocês tenham uma referência, tranquilo? O Nietzsche, ele viveu na Europa no século XIX, ele viveu de 1844 até 1900, né? Ele vive aí a segunda metade do século XIX, quase chega no século XX, mas infelizmente não teve tempo para isso, né? E o Nietzsche ele se torna muito importante devido à forma como ele escreve e a forma como ele pontua algumas questões que para as pessoas são até, digamos assim, algumas questões sensíveis, né? Ele faz algumas críticas a algumas áreas que são sensíveis. Mas bem, primeiramente vamos tentar localizar o Nietzsche no momento histórico em que ele estava vivendo, né? Vamos tentar localizar o Nietzsche no contexto histórico em que ele viveu, né? O Nietzsche ele vivia na época de uma Europa que estava cada vez mais poderosa em relação ao restante do mundo, né? Existia uma concepção, digamos assim, no imaginário europeu, de que o homem havia alcançado o auge do que um ser humano poderia alcançar, no que diz respeito à ciência, no que diz respeito a um pensamento racional, no que diz respeito ao alcance de tecnologia, tá? Então existia esse contexto na Europa. Os países europeus dominavam várias partes do mundo, né? Dentro da Europa ainda existiam alguns conflitos, mas o Nietzsche também passou pelo contexto que a gente chama de Belle Époque europeia, né? Que é o sentido de uma bela época na Europa, né? É como se os europeus tivessem uma sensação de que estavam passando por um bom momento, né? Esse Belle Époque seria o equivalente ao que nós chamamos no Brasil de bons tempos. É como se os europeus dissessem, olha, vivemos bons tempos e temos noção disso. Nunca tivemos uma vida tão bacana, né? E o Nietzsche, como um bom questionador, ele vai, digamos assim, representar um pouco daquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre a filosofia contemporânea e a crise da razão. Enquanto existia uma maioria de pessoas na Europa acreditando que haviam alcançado o auge da civilização, o auge de uma modernidade, o auge, digamos assim, do padrão tecnológico de vida, né? O Nietzsche fazia parte de um grupo de estudiosos que questionava aquele momento, né? O Nietzsche fazia parte de um grupo de estudiosos que questionava, inclusive, a razão. Até que ponto aquele pensamento racional, até que ponto o uso exacerbado da razão foi interessante para a sociedade. Começava a se colocar como alguém que questionava aquela suposta, digamos assim, vida boa que, digamos assim, a propaganda europeia fazia, né? Então, por exemplo, uma das questões que para o Nietzsche acabou se tornando central seria, digamos assim, se o pensamento racional não havia retirado digamos assim, um pouco de humanidade, um pouco de sentimento
por parte dos seres humanos, principalmente naquele cenário europeu, né? Seria como se a razão tivesse transformado as pessoas em pessoas mais frias, em pessoas, digamos assim, que não tinham mais a capacidade de se preocupar, de se emocionar, de ter uma afetividade equilibrada, né? E aí o Nietzsche ele vai se debruçar sobre isso, né? Ele vai falar bastante sobre isso e vai questionar isso. Ao mesmo tempo, o Nietzsche ele vai fazer, digamos assim, algumas críticas pesadas e ferrenhas ao, digamos assim, o que a gente pode chamar de ambiente, de universo cristão, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma das obras do Nietzsche que acabaram se tornando mais polêmicas foi a obra O Anticristo, né? Um nome pesado, né? O Anticristo. E aí, de repente, a pessoa mais precipitada pode acreditar que o Nietzsche era alguém que estava contra Cristo. Mas não, não era isso. Nos textos do Nietzsche, ele coloca esse título de anticristo, né? No texto do Nietzsche, ele coloca esse texto de anticristo, mas é para fazer uma crítica ao cristianismo, né? Na visão do Nietzsche, o mundo cristão, naquele momento, se comportava como se fosse contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Daí o nome anticristo. Não é que ele era contra o que Jesus Cristo pregou, né, de acordo com a Bíblia. Ele era contra, o Nietzsche no caso, era contra o comportamento daqueles que diziam seguir os ensinamentos de Cristo. Porque para o Nietzsche, essas pessoas, com as suas ações, aparentavam estar contra o Cristo que elas diziam seguir. E aí, de repente, o aluno vai perguntar, ué, professor, como assim? Então quer dizer que a galera naquela época seguia a Cristo, pregava sobre Cristo, mas parecia que estava contra Cristo? Como assim? Sim, pessoal, porque vamos raciocinar juntos. Dentro da lógica cristã, existe uma ideia de amor ao próximo, né? Se você ama o próximo, você não vai querer mal ao seu próximo, você vai cuidar do seu próximo, você vai tentar compartilhar, digamos assim, respeito, amor com o seu próximo, né? Você não vai brigar, você não vai agredir o seu próximo, né? Então, dentro desse contexto, um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo teria sido o amor ao próximo, correto? Só que não era esse o cenário que o Nietzsche via na Europa naquele momento, né? E aí, se a gente for parar para pensar, muitos povos cristãos, muitos líderes, muitos governos que se diziam cristãos fizeram atos terríveis contra outros povos não cristãos, ou até mesmo contra povos cristãos também, né? Então, se a gente for parar para pensar, vamos raciocinar juntos. Desde por exemplo, entre o final da Idade Média, Idade Moderna também, nós vimos na Europa a ação do Tribunal da Santa Inquisição, que era um tribunal de pessoas da Igreja Católica, autoridades da Igreja Católica, os inquisitores, investigavam a vida das pessoas, né? E caso essas pessoas, principalmente em Portugal e na Espanha, se essas pessoas não estivessem levando uma vida considerada ideal do ponto de vista da Igreja Católica, essas pessoas poderiam passar por situações terríveis perante o Tribunal da Santa Inquisição, né? Perante o Tribunal do Santo Ofício, também chamado Tribunal da Santa Inquisição, tá? Dentro desse cenário, essas pessoas poderiam ser interrogadas, poderiam apanhar, poderiam ser espancadas ou até mesmo mortas, né? Tanto é que existe a famosa fogueira da Inquisição. E isso foi orquestrado por lideranças cristãs, né? Depois nós tivemos o movimento das Cruzadas, que também foi um movimento que causou muita dor, muita morte, tanto para cristãos quanto para muçulmanos, né? Guerras feitas em nome de Deus, né? E o pensamento de Jesus Cristo, as pregações de Jesus Cristo não tinham nada a ver com esse tipo de tortura, guerras, né? Se formos pensar também, por exemplo, o fato de milhões de seres humanos terem sido escravizados na América, né? Eram escravizados por pessoas que se diziam cristãs também.
né? Então, dentro dessa concepção, estou colocando aqui para vocês alguns exemplos de atos feitos por povos cristãos que vão contra os ensinamentos de Cristo, tá? Então Nietzsche, ele começa a fazer essa crítica. Ele faz uma crítica à razão exacerbada que existia na Europa, beleza? Ou seja, as pessoas se preocupavam tanto com o pensamento racional, desenvolvimento da ciência, mas acabavam se esquecendo das questões, digamos assim, mais emocionais, emotivas, de afeto, né? De cuidado com o próximo. Né? Então o Nietzsche ele começa a fazer críticas a essa razão que tornava as pessoas mais frias, né? Voltadas apenas para alcançar o lucro, e também começa a fazer uma crítica a uma razão cristã, ou seja, até que ponto, né, aquele pensamento cristão daquele período do século XIX poderia ser apontado como um pensamento cristão que, digamos assim, tinha uma lógica. Né? Então as pessoas agiam como se estivessem negando a Cristo, mesmo que se dissessem cristãs, beleza? Dentro desse cenário, pessoal, o Nietzsche ele ainda foi mais longe ainda, né? Ele polemizou mais ainda. O que ele vai fazer? O Nietzsche, em algumas das obras dele, em alguns dos textos dele, ele vai falar sobre a morte de Deus. E aí, de repente, a pessoa mais precipitada pensa, meu Deus, como assim? O cara tá contra Deus, o cara era ateu. A discussão não é essa, se ele era ateu ou não. Sinceramente, eu não sei se ele era ateu ou não. Mas quando ele diz, quando ele fala sobre a morte de Deus, qual é o sentido que ele quer colocar para as pessoas nesse momento? Né? O Nietzsche, quando ele fala sobre a morte de Deus, ele quer colocar o seguinte: as pessoas, por causa de, digamos assim, seguir um pensamento muito voltado para a racionalidade, né? As pessoas, por seguirem um pensamento muito voltado para a razão, para o lucro, né? Voltado especificamente para o trabalho, para o progresso, para o desenvolvimento, as pessoas começaram a esquecer dos ensinamentos e da vontade de Deus. Então, esse Deus que as pessoas acreditam, no fundo, já está morto dentro dessas pessoas. O Deus que essas pessoas cultuam hoje em dia é um outro Deus, porque o Deus verdadeiro, vinculado à beleza, à pureza, esse, na visão do Nietzsche, havia morrido. As pessoas haviam matado Deus na medida em que deixaram de seguir a beleza e a pureza dos ensinamentos de Deus. Né? E as pessoas teriam matado esse Deus e estariam, naquele momento, cultuando, criando um outro Deus desvinculado à pureza e à beleza e à bondade, enfim, e desvinculado de sentimentos positivos, tá? Então, dessa forma, o Nietzsche ele vai polemizar muito, né? Algumas pessoas não vão entender o pensamento nietzschiano, então o Nietzsche, ao mesmo tempo, ele vai ser odiado por muitos, por outros ele vai ser considerado um filósofo extremamente original, um filósofo extremamente importante, né? Mas enfim, o fato é que, querido por muitos e odiado por outros, o Nietzsche ele acaba se tornando extremamente polêmico e importante, né? O Nietzsche também ele vai mais longe e ele faz uma, digamos assim, ele faz uma leitura, uma nova leitura sobre um conceito que já existia antes dele. Como assim uma nova leitura sobre um conceito que já existia antes dele? Porque antes do Nietzsche nascer, já existia um conceito conhecido como niilismo. Um tipo de raciocínio, um tipo de pensamento em que as pessoas são descrentes de qualquer tipo de fé ou qualquer tipo de, digamos assim, qualquer tipo de crença, né? Seria um tipo de pensamento em que as pessoas não creem em nada, né? Seria mais ou menos isso, o niilismo. As pessoas que não acreditam em nada, não têm fé em nada, não são vinculadas a nada, tá? Nenhum tipo de fé, nenhum tipo de grupo, enfim. São pessoas que já não acreditam muito numa melhora do mundo, né? E também não estão muito preocupadas com isso de um modo geral, tá? Então, na visão do Nietzsche,
seria importante um novo tipo de niilismo. Como assim um novo tipo de niilismo? Um novo tipo de niilismo que não representasse o fim, mas que representasse um novo começo, né? Que representasse um recomeço para que as pessoas pudessem criar um mundo melhor. Ou seja, seria mais ou menos o seguinte: na visão do Nietzsche, as pessoas deveriam, digamos assim, acabar com a hipocrisia, deveriam se desvincular dos valores que foram criados até aquele momento, já que eram valores que não estavam funcionando, e deveriam buscar criar novos tipos de pensamento para que surgisse uma sociedade melhor, uma sociedade mais equilibrada, para que surgisse uma sociedade mais voltada, né, na busca por um mundo melhor, na busca, né, por uma sociedade que não houvessem tantas diferenças, tantas guerras, tantos conflitos. Beleza, pessoal? Esse é o pensamento nietzschiano. Esse pensamento nietzschiano, ele dá abertura para que a gente pense em outras formas de viver, né? Em outras formas de pensar a formação das sociedades. Tá? Ele questiona a sociedade que busca a razão o tempo todo, que busca a racionalidade o tempo todo, que é só pautada na ciência o tempo todo, né? De um modo geral, a gente pode fazer uma relação, por exemplo, no que diz respeito ao mundo que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas possuem um pensamento conhecido como pensamento colonial. Ou seja, o nosso pensamento é colonizado. Nós vivemos na América do Sul, mas, por outro lado, nós pensamos e organizamos as nossas vidas de acordo com o que os europeus impuseram como o correto para a gente, para nós, né? Então, hoje em dia, já existem pesquisadores intelectuais que defendem um pensamento decolonial, ou seja, que exista digamos assim, uma espécie de novas formas de pensar que não valorizem apenas os ensinamentos europeus, ou seja, novas formas de pensar descolonizadas, né? Que tratem todos os ensinamentos e todas as culturas de uma forma horizontal, ou seja, com o mesmo valor. Porque a partir do momento que nós colocamos os valores europeus como o valor universal, como a referência, nós não vamos encontrar respostas para todos os nossos problemas. Então, alguns intelectuais já defendem que nós precisamos buscar respostas observando e estudando formas de organizações que existiram tanto na África, na Ásia e também nas sociedades indígenas que existiam aqui na América antes da chegada dos europeus, né? Então, alguns intelectuais de hoje em dia defendem a ideia de digamos assim, um pensamento pluriversal, ou seja, que analisa diferentes universos e traz contribuições de diferentes estilos de vida, já que o estilo de vida, o estilo de pensamento, né, que nós temos, que é muito vinculado ao pensamento europeu, que coloca sempre a razão, que coloca sempre o pensamento racional como resposta para tudo, nem sempre nós encontramos respostas para os nossos problemas nesse pensamento colonizado que nós temos em relação aos europeus, né? Então o Nietzsche, Nietzsche não tem nada a ver com esse pensamento decolonial, tá? Ele existiu muito antes disso, mas é só fazendo uma relação do Nietzsche com a forma que algumas pessoas pensam hoje em dia. E isso faz com que a gente perceba que o Nietzsche, apesar de ter vivido no século XIX, ele já criticava o próprio estilo de vida e de pensamento do continente dele, e ele ainda se coloca muito atual para os dias de hoje. Beleza, galera? Gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês estejam bem, que vocês não desanimem, que continuem fazendo exercícios, tá? E é isso. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, e é isso.